Olá, nós estamos iniciando hoje o primeiro episódio do podcast Na Estrada com a Coopervesc. É uma série aí que a gente está programando fazer, trazendo especialistas de vários setores. Iniciamos hoje com a equipe, para dar o pontapé inicial. Então, Paulo, Denise, Jorge. Fala um pouco para nós aí, Paulo, da tua vinda para a Coopervesc, Denise, Jorge também. Legal, Ney. Primeiramente, gostaria de agradecer aí a participação no podcast. Eu acho que é uma iniciativa da cooperativa de levar conhecimento para os cooperados e também conscientizar os cooperados dentro dessa realidade que vem a vida do transportador, ajudando ele em algumas normas e também obrigações de mercado, tá? Então, acho que é uma iniciativa 100% válida aí pela Coopervesc, tá? Denise. Então, agradeço, a oportunidade de estar aqui nesse bate-papo, com a nossa equipe, que tem cada vez crescendo mais, se desenvolvendo. E acho que é uma iniciativa muito bacana, a gente falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, sobre o que é a Coopervesc, e dar dicas para os cooperados do que acontece no mercado. Então, estou bem contente de fazer parte aí desse momento. Legal. Jorge. Bom, nesse início de Coopervesc, eu tenho a agradecer, Ney, porque hoje a Coopervesc, nesse desenvolvimento que está tendo, ela faz com que eu também exija o meu comprometimento dentro da empresa para desenvolver como pessoa e ajudar o cooperado no seu crescimento. Legal. Bom, vamos falar um pouco aí da realidade do caminhoneiro, O que está acontecendo hoje com o transporte, o que tem sentido aí, Paulo, nesse contato diariamente aí com os cooperados, com os interessados em serem incluídos, de fazerem parte da cooperativa, Sim. Na verdade, hoje eu percebo que a cooperativa, ela agrega muito, principalmente para o cooperado, que é o transportador autônomo, e também transportadores de pequena frota, Então, hoje eu vejo no mercado uma grande dificuldade dos cooperados se adequarem a determinadas normas, que muitas vezes são exigidas por legislação, e também agregar benefícios para o cooperado, a gente sabe muito bem que hoje o pequeno transportador ele não consegue aí ter competitividade, ele não consegue ser escutado pelo mercado e tudo mais, Então, o que eu vejo é uma carência no mercado do segmento de transporte, nessa parte de principalmente alguém sentar, olhar para o transportador e dizer assim, eu estou precisando de ajuda. O que eu preciso? E aí a Coopervesc ela vem para agregar isso. Muitas vezes o transportador ele está muito concentrado em operação, dirigindo seu caminhão, pensando qual é a carga de retorno, o que eu vou levar, pensamento muitas vezes em casa, e ele deixa passar algumas coisas que são importantes, Às vezes o lucro dele é numa negociação melhor, é numa redução de um diesel, se proteger de uma tributação, de um seguro que se tornou obrigatório. Então eu vejo que hoje tem muita dificuldade dos transportadores em conseguir assimilar tudo isso e ainda continuar fazendo o seu trabalho, que é o quê? Dirigindo o caminhão, fazendo entregas e sendo responsável por esse trabalho, Denise, você está trabalhando aí conosco nessa operação, 14 anos está fazendo, Nesse tempo todo a gente procurou modernizar a operação. Então hoje nós estamos trabalhando aí para fazer tudo digital, Então, assinaturas eletrônicas, arquivos digitais, tudo isso aí, O que você viu aí nesse tempo todo e como o cooperado hoje está enquadrado, já está entendendo essa nova forma de trabalho, quer dizer, saindo daquela burocracia do papel e entrando mais na parte digital? Acho que vem só para agregar para o cooperado, Porque a gente consegue atingir não só aquele cooperado que pode vir fisicamente na cooperativa, Como a gente tinha no passado, que tinha que vir assinar presencialmente a documentação. Hoje, com a tecnologia e essa forma digital, a gente consegue atender o nosso cooperado lá de São Paulo, lá do Mato Grosso, lá de Minas, do Rio Grande do Sul. Então, a gente consegue aí chegar até outros lugares, outros estados, para atender realmente todo o território nacional. Então, veio para realmente facilitar
né, a gente chegar nesses novos cooperados e também facilitar o próprio atendimento, né? Que hoje a gente consegue fazer tudo de forma digital, muito mais ágil, né? Perante o cooperado, perante os atendimentos de sinistro, desde o início até o final, né? Enquanto ele faz parte da cooperativa. Então, acho que só veio para realmente agregar, né? E trazer valor para a nossa operação. É independente da quilometragem, né? A distância eletrônica é praticamente a mesma, né? Então, num clique ali, você já consegue mandar e receber informações, né? Jorge, no dia a dia, isso que a Denise falou, né? No dia a dia, a gente tem procurado implantar toda essa parte digital, essa parte eletrônica, né? Isso realmente tem facilitado, o pessoal tem aderido a isso aí, facilita nas tratativas com os cooperados, com os novos interessados, vamos dizer, entrar no quadro? Eu vejo que tudo que agrega positivamente tecnologia é vantagem e não tem como fugir. Mas o atendimento pessoal, aquela ligação, aquele feedback, é o grande diferencial ainda da cooperativa. Hoje a gente tem não só o atendimento humanizado na hora de venda. Eu estou te oferecendo isso, é isso que tu tem direito, tal, mas eu tenho atendimento pessoal na hora do comercial, eu tenho atendimento pessoal na hora de fazer vistoria, na hora da emergência, na hora do cadastro. Então, assim, o cooperado em si, ele agradece muito isso com o nosso grande diferencial. Hoje sempre vai ter na ponta uma pessoa falando com ele. E principalmente, né, Jorge, sabemos aí que temos vários transportadores e caminhoneiros e tudo mais que às vezes tem uma dificuldade com a parte eletrônica, né? Mas assim, o time ajuda o cooperado a conseguir fazer da melhor maneira possível, né? Desde seja uma assinatura de um documento, numa vistoria, ou até mesmo de contratação de outros benefícios, né? Às vezes um termo de aceite, de compra de pneu, abastecimento. Então, a equipe aqui está disposta a ajudar, né? Paulo, para ter uma ideia, olha só como é que é engraçado. Eu vou lá visitar na região da família da Denise lá. Mas aquele posto deve ser mais barato. Hoje o nosso cooperado ele recebe semanalmente o melhor preço de combustível na região que ele está. Então, com isso, a tecnologia ajuda. Então, ele pode saber assim, não, esse preço aqui está melhor em tal rede de posto de combustível, eu vou até lá. Então, assim, ele está sempre atualizado. Facilita a comunicação bastante, né? Hoje a gente tem aí vários meios de comunicação, então é muito mais difícil a gente não conseguir chegar ao cooperado, porque a gente pode chegar por e-mail, pelo WhatsApp, por uma ligação, né? Então tem vários meios aí para a gente conseguir chegar até ele, né? Até a vistoria, né? A Denise falou ali no começo a dificuldade, né? E realmente até a vistoria, né? Tudo feito, preencher o papel, tirar o decalque do chassi lá no caminhão, bater fotografia, revelar a fotografia. Então, esse foi o começo lá atrás, né? Isso tudo, então, mostra o quanto a gente tem evoluído, né? O quanto foi importante a cooperativa, a nossa gestão, de trazer essa modernização, né? E essa modernização, lógico, ela tem que vir cercada de segurança. Com certeza. Né? Então, hoje, nós temos o Daniel, que faz toda essa parte, cuida dessa parte de segurança dos dados, né? Armazenagem e segurança, desenvolvimento. Então, tudo isso aí nos dá uma segurança de qualidade, rapidez, né? Mas com segurança. Tá? Com certeza. Bom, a gente sabe que cooperativa... Desculpa. A gente sabe o que a gente vive aqui numa terra do cooperativismo, né? Então, Blumenau é a sede do cooperativismo, né? Então, nós tivemos agora recentemente a aprovação de 2 leis municipais, né? Que fortalece o cooperativismo na região, né? A primeira lei fala sobre o patrimônio imaterial, que é o cooperativismo para a cidade, e a segunda lei agora implantando um projeto de ensinar o cooperativismo nas escolas da rede pública e privada, né? Então, tudo isso aí faz com que a nossa região realmente seja pioneira, tá? E acho que é a cidade que mais cooperados tem em relação à população, né? Então, essa cultura do cooperativismo, para nós, é muito forte. Então, a gente vê cooperativas que nasceram dentro das empresas aqui muito forte, né? Gerando empregos. A gente consegue perceber isso, o cooperativismo, por exemplo, em redes de supermercado. Quando é cooperativa, a quantidade de pessoas que estão envolvidas, quer dizer, esse compromisso com a sociedade de ter também
a colocação para essas pessoas, esses aprendizes lá, né? Então, onde você não vê nas redes privadas, aí, as empresas de mercado, né? E mesma coisa nos bancos, né? Então, olha a diferença hoje, o que é uma cooperativa de crédito na região, a força que é a cooperativa de crédito em relação aos bancos. Enquanto os bancos estão saindo, né? Estão atendendo cada vez menos, fechando a agência, o cooperativismo está tomando esse espaço. Então, isso é muito importante para nós. E nós, essa mesma filosofia, trazendo lá desde a fundação da cooperativa um registro, uma certificação. Então, quando a gente fala aí que a nossa cooperativa é uma cooperativa regular, nossa, que eu digo, essa que a gente trabalha, essa para quem a gente está atendendo os cooperados aí, né? E essa cooperativa está registrada, está regular, e ela cumpre todas as obrigações, independente do porte da Coopervesc. Hoje nós temos as mesmas obrigações que qualquer outra cooperativa. Então, quando se olha sistemas cooperativos aí enormes, né, nós estamos cumprindo da mesma forma, né? Eu acho que assim, né, Ney, tu ali até se corrigiu, falou nossa, mas realmente ela é nossa, né? A cooperativa é dos cooperados, né? Dos cooperados que estão envolvidos. Dentro de uma assembleia, de uma prestação de conta, cada cooperado tem um direito a um voto. Lá é decidido na assembleia quais são os futuros da cooperativa, para onde que a gente vai seguir. Então, assim, de certa forma, ela é nossa, né? Ela é de cada cooperado que faz parte dela, né? E eu acho que é isso, é a mentalidade que o cooperado ele tem que ter, né? O Ney aí é o fundador da Coopervesc, junto com outros cooperados. E é essa doutrina que a gente tenta passar para o cooperado. Ela é sua. Ela não é uma empresa qualquer, ela não é uma empresa privada. Não, ela é sua. Se tu fazer algo de mal para ela, tu estás fazendo mal para ti, entende? Então é isso que a gente tem que ter em mente, né? Os cooperados, né? É importante, assim, eu fui participar agora do evento da OSESC, né, que é a Organização das Cooperativas de Santa Catarina, e lá, no momento da Assembleia, no momento das votações, a Coopervesc, por meio da minha pessoa, como presidente e representante, tem direito a um voto como grandes cooperativas do agro, do crédito, né, de consumo. Então, isso é valorizar, né? Então, a gente tem que se dar o valor também e servir como exemplo. Então, o que nós temos feito hoje, por exemplo, colocando à disposição dos cooperados de forma eletrônica, com segurança, uma série de informações, isso ainda é novidade no mercado. Né? Acho que o fato da gente ser certificado, né, junto ao SESC, dá segurança para os nossos cooperados, né, para eles entrar e sentir que o nosso trabalho é um trabalho transparente, é um trabalho feito com muita responsabilidade, né, e tudo que a gente faz depende deles, né, então eles são a nossa cara lá fora, né, então independente se eles falam bem ou mal, eles estão falando do negócio deles também, né? E é importante que eles também tenham esse entendimento, e é isso que a gente procura levar sempre para os nossos cooperados no dia a dia, quando tem eventos, nas assembleias, né? Que eles façam parte do negócio e que é importante eles participarem, eles estarem realmente presentes e se fazerem realmente parte do negócio, né? A gente sente ainda bastante dificuldade, né? E a gente está sempre ali para formar o conselho, é sempre aquela luta para conseguir um cooperado para fazer parte do conselho, porque às vezes a pessoa já tem tanta coisa para fazer e não quer fazer parte de mais alguma coisa, mas é importante, porque faz com que a cooperativa seja mais forte, mais presente, mais atuante, né, para os seus cooperados. Então, é isso que a gente sempre pede para os cooperados. Venham participar, venham fazer parte, né, do grupo mesmo, sabe? Realmente ter uma participação ativa dentro da cooperativa, né? E essa regularidade, o Paulo acompanhou de perto as negociações das apólices que nós temos, né? Então, hoje nós temos apólices de seguro com as seguradoras tradicionais de mercado, que não é fácil conseguir. Não. Então, hoje nós temos contratos com grandes seguradoras multinacionais, que dão garantia para os veículos dos nossos cooperados, vida, acidentes, terceiros, né? Responsabilidade civil, inclusive, da própria gestão da cooperativa. Então, hoje nós estamos garantidos, e essa garantia vem do quê? Vem da credibilidade que nós conseguimos criar. Então, ninguém faz uma apólice dessas condições se não acreditar Com certeza. no negócio.
né? É isso aí. Tanto das apólices quanto com as parcerias comerciais, né? As parcerias de compra de pneu, diesel. Então, assim, quando tu faz uma parceria comercial, sempre existe o cuidado, né? Do próprio Ney. Olha, vamos pesquisar quem é a empresa, se ela é uma empresa séria, não é uma empresa séria. E essa certificação, ela ajuda muito nesse quesito, né? Porque, assim, como é que eu vou saber que uma cooperativa ela é uma cooperativa séria ou não? É fácil, entra lá no site Somos Coop, lá da própria OSESC, da OCB, que tu consegue verificar lá, bota o CNPJ, tu consegue ver todas as cooperativas que são credenciadas, né? Infelizmente, tem gente que se intitula cooperativa e não tem nada de cooperativa, né? Sim. Nem cacuete, né? Sim. E se intitula cooperativa. Então, ainda bem que isso está acabando, porque a partir do ano passado, esse registro no sistema nacional, até através dos sistemas estaduais, passou a ser obrigatório. Então, assim, vai acabar essas cooperativas de gaveta que não estão registradas e se dizem cooperativas, né? Então, isso é importante, né? Jorge, em relação a essa parte, né, de fazer parte de uma cooperativa, né, essa conscientização que eu sempre insisto bastante, né, da gente passar isso para o interessado, para quem quer entrar na cooperativa. Ele não está comprando um produto, né? Ele está entrando como um associado, comprando uma cota capital da cooperativa, ele é sócio, ele é dono, ele não é consumidor, então não se encaixa aqui o Código de Defesa do Consumidor. Então, dessa forma, assim, é uma sociedade diferente. Como tem visto, o pessoal tem aceitado bem, a gente tem conseguido levar essa mensagem? A gente leva a mensagem, mas é até engraçado, né? Por quê? Meu primeiro emprego foi uma cooperativa. E hoje tive a experiência bem positiva de um cooperado. O que a gente oferece para o cooperado, ele só vai sentir a dor mesmo quando ele precisa. Então, quando ele precisou recentemente, ele me deu feedback hoje. Ele falou assim, eu sei que quando eu procurei vocês, primeiro foi preço. Mas hoje, o que vocês me entregam de qualidade e conscientização, não tem preço para ele. É a garantia de conseguir sair, fazer o trabalho dele e saber que está bem assessorado. Hoje, com nossa equipe, ela conseguiu atender toda a expectativa para ele. E isso ele me passou um feedback e hoje mesmo ainda coincidiu. E isso eu vou levar junto dentro da Assembleia e vamos levar isso adiante. Porque o que dá certo tem que ser compartilhado. E Ney, até uma curiosidade, né? Explica um pouquinho como é que nasceu a Coopervesc, da onde que ela, qual que foi o gatilho para a gente conseguir, qual que foi a maior dor lá no começo para a gente conseguir fazer a Coopervesc ser o que é hoje? Na verdade, esse grupo, né, já vem há muitos anos junto. A união desse grupo foi a compra coletiva, né? Necessidade de compra coletiva, né? E a partir da compra coletiva você começa a viabilizar condições. Então, quando você pega uma grande transportadora que tem lá 1.000, 2.000, 3.000 caminhões, é fácil para essa transportadora conseguir comprar produtos seguros, né, pneus, né, e todos os insumos, né? É fácil, porque ela tem poder de compra. Agora, quando você pega pessoas sozinho, um caminhão, 2, 10, 100 caminhões, ele não vai conseguir o mesmo preço. Então, o que a cooperativa consegue fazer isso? Consegue juntar e dar para quem tem um caminhão a condição de que tem 1.000, 2.000, 3.000 caminhões, né? Então, seja na contratação de um seguro. Pode não ser o mais barato, mas aceita. Quando você negocia o grupo, é importante sempre saber, né, que você não negocia a condição de mas esse aqui eu consigo fazer sozinho. Você consegue fazer, de repente, sozinho, numa promoção. Um seguro, por exemplo, ou comprar um pneu numa promoção. Agora, se você for na continuidade querer comprar pneu, abastecer, fora de uma promoção, o preço é normal, o preço é mais alto. Então, isso conseguimos fazer na cooperativa. Juntar pequenos, médios e dar uma condição competitiva, vantajosa, de grande transportador, né? Então, se hoje nós temos
condições, por exemplo, de aceitação de seguros e preço, é por causa do volume. Então, não se consegue o preço, a aceitação, de uma forma normal de mercado se você não tiver uma boa gestão. Então, apresenta uma gestão, apresenta um trabalho, mostra como é que é a tua organização e aí você consegue o produto. Então, hoje nós temos convênios aí, né, compra de pneus, redes de pneus aí forte, né, seguros, abastecimento com várias redes, né, certificado digital, plano odontológico, tudo isso aí vem do quê? Vem da união, né? Então, juntos somos mais fortes, quer dizer, isso é a cooperativa, né? E graças a Deus a gente está conseguindo fazer esse trabalho e ter um reconhecimento. Embora a gente saiba que nem todo mundo que é cooperado, isso não é uma exclusividade nossa, não. Nem todo mundo que é cooperado, seja qual for a cooperativa, ele tem consciência o que é ser um cooperado. Eu ouvi de um diretor de um sistema cooperativista aí forte, de crédito, dizendo isso. A dificuldade ainda hoje é que os cooperados entendam realmente o que é fazer parte de uma cooperativa. Tá? Então, assim, muitas vezes ele entra na cooperativa porque ele tem um posto de atendimento perto da casa dele, né? Alguma vantagem que ele viu ali. Mas entender realmente, na essência, o que é cooperativismo, isso ainda, mesmo aqui na nossa região, ainda está longe de ser o ideal, vamos dizer assim, né? Então pode-se dizer que o cooperado com um único caminhão, hoje ele tem um acesso, né? Como se fosse uma grande transportadora, né? Então hoje o cooperado lá, que é autônomo, que faz aqui uma região, ele tem acesso a esses produtos, serviços e também acesso, né, a uma estrutura que hoje a gente fornece, né? Porque, vou dar exemplo, né? Hoje o transportador é um transportador autônomo, 1, 2, 3 veículos, ele não tem como montar uma central para ficar monitorando 24 horas por dia o seu veículo, né? A Coopervesc não, a Coopervesc já tem uma central própria, onde a gente consegue fazer esse monitoramento. Se algum dia ele precisar de algum auxílio, ele pode tanto ligar no 0800 quanto mandar uma mensagem no WhatsApp, que ele vai ter o atendimento, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? Ter acesso a essa estrutura que individualmente ele não consegue, né? Então, essa estrutura hoje, ela é muito valiosa, né? Muito valiosa mesmo, né? Então, a gente vai falar um pouco mais para frente, referente aos serviços da central, são coisas assim que acho que não tem preço, né? E se tiver o preço, ele é muito elevado. Então, não vai ter acesso para esse transportador autônomo ali, né? O que precisa que a gente percebe, eu tenho falado muito, né, Jorge, em relação a isso, é esse comprometimento com a cooperativa. Né? Mas acho que está evoluindo. Está evoluindo, Está evoluindo. Né? Porque quando eu iniciei aqui, o meu contato era, quero fazer uma cotação. Quero fazer uma cotação. Sabe o que hoje acontece? Essa nova lei do seguro de carga, como é que funciona? Sobre os impostos, como é que é? Tu tem como me ajudar? Hoje eu não estou só vendendo um seguro, a pólice seguro coletiva. Hoje a gente está oferecendo conhecimento e juntos até tirando dúvidas do mercado para entregar isso para o nosso cooperado. Então, o cooperado hoje atende também a Coopervesc como uma parceira dele do dia a dia da dificuldade dele. Isso vem evoluiu muito nos últimos meses isso. Isso que a gente tem feito aí, esse apoio para o cooperado, realmente é um diferencial. Então, quando você fala assim, nós temos uma assessoria jurídica que toda semana está daqui dentro, né, das nossas instalações, dando atendimento, tanto para a parte institucional da cooperativa, como também dúvidas de cooperados. Mesma coisa a parte contábil, né? Então, dúvidas em relação à parte contábil com transportadores, agora entrando a reforma tributária, aí, que vai ser essa transição de 7 anos, aí, trocando os impostos, né? Nós temos, por exemplo, uma retaguarda através de uma assessoria contábil que ajuda o cooperado. Né? Então, onde ele precisar, agora com a CIASE, né, ele está com alguma dificuldade aí de fazer uma análise psicológica do motorista, fazer essa avaliação, a entrada da NR1 que está vindo aí a partir de maio, que vai começar a fiscalizar um pouco essa parte de saúde mental e segurança, uma série de coisas. Então, tudo isso aí a gente tem isso para agregar.
A gente Então- acaba sendo também prestando uma consultoria, né, para o cooperado, né? Que às vezes lá na ponta ele não sabe nem para quem perguntar. Aí ele lembra, pô, tem a cooperativa para me ajudar aqui, né? Que ela, talvez ela não vai trazer diretamente, mas através dos seus parceiros ela vai conseguir me ajudar nesse problema, nessa situação que está me apresentando, né? Então a gente acaba sendo um consultor também lá na ponta para os cooperados. Com certeza. E como cooperativa, a gente falou muito em bens materiais, tu mencionou ali referente à parte psicológica, com o convênio CACEAS e tudo mais, mas a Coopervesc ela já vem fazendo isso há muitos anos, né? Desde o auxílio motorista, que já foi implantado aí já há mais de, sei lá, 7, 8, 10 anos aí, né? Que nós temos esse auxílio motorista, né? Então hoje o motorista, aconteceu qualquer coisa com ele na estrada. Ah, não sei, roubaram o caminhão dele, ele ficou em cativeiro, deixaram ele só de cueca na beira da estrada. O Coopervesc tem auxílio motorista que vai lá, pega ele, leva para um hotel, toma um banho, dá uma dignidade para o motorista num momento crítico para ele, né? Sofreu tava andando de caminhão e foi descer ali, quebrou o pé, precisou ficar internado por algum motivo. Existem verbas que auxiliam esse motorista no momento de crise, né? No momento de extrema urgência ali para ele, né? Então, Paulo, mas vocês ajudam muito o motorista? Sim, mas essa responsabilidade do motorista longe de casa é do transportador. Essa responsabilidade teria que vir tudo para cima do transportador. E a Coopervesc auxilia nesse ponto, né? Mas Paulo, através da parte de mutualismo ali, né, a cooperação de todos os cooperados, cada um paga uma parte e ajuda o cooperado naquele momento que realmente está precisando, que ele sofreu um acidente, precisou ir para um hospital, que ele precisa pagar um hotel, pegar uma comida, veio falecer alguém da família dele, preciso trazer esse motorista de volta, porque ele não tem mais cabeça, né, para dirigir, pegar o caminhão e continuar dirigindo, né? Então nós temos verbas para trazer esse motorista de volta. Então, assim, existe muita parte material, mas sempre o Ney prega, essa parte mais pessoal, né? A parte do motorista, lá na ponta, né? Porque, querendo ou não, é ele que está no dia a dia ali na estrada e ajudando esse Brasil a se movimentar, né? Até teve uma experiência bem interessante, porque o novo cooperado ele não conseguiu ainda entender como que a gente consegue fazer isso, porque sempre tinha que passar por ele todos os problemas que tinha com o motorista ou com o veículo. Quando eu conversei, não, deixa o teu motorista, a gente vai atender ele. Então ele falou assim, pô, o motorista vai ser atendido igual como se fosse falando comigo. Então para isso deixou ele focar mais ainda na gestão da empresa dele e fazer o motorista conseguir fazer o seu trabalho. Mas essa é a ideia, né? Vamos dizer assim, o que o caminhoneiro, o transportador sabe fazer, a operação dele, a atividade dele é o transporte de carga. Todo o restante, a cooperativa está aqui para ajudar ele, né? Eu preciso de um apoio jurídico, eu preciso de um apoio contábil, né? Preciso contratar aí algum tipo de serviço, procura a cooperativa, né? Se a gente não tem ainda aquele convênio, é fácil a gente buscar, né? Em nome de um grupo. E quando a gente negocia, o Paulo sabe aí, quando a gente negocia aí alguns convênios, nós negociamos com volume. Então, da mesma forma que uma grande transportadora consegue chegar lá e negociar, nós também conseguimos. O que nós precisamos? Que os cooperados utilizem os produtos e serviços da cooperativa. Porque daí sim, na continuidade, no longo prazo, isso é sustentável. Então, se hoje de repente não temos o melhor preço em pneu, mas vamos prestigiar o convênio da cooperativa. Porque dando volume, nós vamos ter o melhor preço de pneu. Sim. Por que uma transportadora de 1.000 caminhões hoje compra pneu mais barato? Nós não compramos talvez pelo mesmo preço ainda, porque nós não temos desse grupo todo 1.000 que vão lá comprar no mesmo convênio. Agora compra os 1.000 também aqui. Abastece também nessas redes do convênio. Durante um período, talvez, não seja a melhor condição, mas se olhar no médio e longo prazo, isso vem através de uma cooperativa, né? Onde quem é o dono da cooperativa? Os próprios cooperados. Ele está trabalhando para ele. Ele tem uma parcela da cooperativa, né? Onde ele pode usufruir de benefícios e tem a sua responsabilidade também. Principalmente nesse momento onde sobe muito diesel, desce muito diesel, ou até mesmo valores na pandemia teve muito valor de pneu que subiu, desceu. Então, assim, passar pela cooperativa, né?
por mais que o outro posto ali tá fazendo 1 centavo, 2 centavos mais caro, passa pela cooperativa, prestigia a cooperativa, né? Porque isso, lá na frente, no momento de um aperto, quem é que vai estar contigo? É a cooperativa. É a cooperativa que vai chegar, vai dizer assim, vamos se abraçar, vamos passar por esse momento crítico e vamos estar junto. Essa semana, né, Paulo, a gente conversou com um diretor aí de uma rede de postos, esteve nos visitando aqui, e o que ele falou? Ele está sendo procurado agora por gente que não comprava com ele. Porque onde ele estava comprando, que era um pouco mais barato, quebrou. Ou não tem mais condições, não tem mais aquela condição. Agora estão vindo pedir socorro. Entendeu? Então, é isso que a gente sente também. Quer dizer, a cooperativa, para conseguir chegar na melhor condição, ela precisa evoluir, ela precisa mostrar resultado. Então, nós só vamos conseguir as melhores condições se apresentarmos também resultado, ou seja, volume de compra, resultado nas apólices de seguro, quer dizer, tudo isso aí vai influenciar. Então, eu vejo às vezes, por exemplo, eu tenho falado, Jorge, mas o cara está trazendo um caminhão mais antigo, um caminhão fora de linha, um caminhão que tem problema, que o mercado de seguro não aceita. Esse caminhão ele quer trazer, e na nossa apólice coletiva nós conseguimos botar ele para dentro. A nossa negociação permite isso. Só que daquele outro caminhão, ele olha para o lado e diz, não, mas esse caminhão aqui eu vou fazer lá na seguradora, o cara me apresentou um preço melhor. Quer dizer, e aí aquele que é problemático ele traz para a cooperativa. Se todo mundo pensar assim, eu só vou... O que a cooperativa tem de bom para mim aí, né? Aí eu vou fazer esse aqui que ninguém quer. Então, isso que eu tenho falado sempre, vamos lá, precisa uma conscientização o que é fazer parte de uma cooperativa. O resultado vem com o tempo, tem que plantar para colher. Então, tudo isso aí é uma coisa... O relacionamento do cooperado com a cooperativa não tem fim, é contínuo. Ele não vai encerrar ali, não vai encerrar no final de um ano que ele fechou o seguro. Não, nós renovamos a apólice coletiva e aquilo vai embora. Ele está trocando, nós estamos trocando de apólice, estamos renovando outra, melhorando condições, e ele está dentro do grupo. Ele tem que confiar na cooperativa de trazer os veículos para cá, e aqui nós vamos colocando. Mas esse aqui, pontualmente, lá, fica mais barato. Agora, e daqui a um ano? Como é que era no passado? Quando a Selic baixar e o mercado segurador tirar o pé, porque os mercados segurador estão um pouco mais... facilitando um pouco mais as negociações, porque a taxa de juros está alta, eles ganham no mercado financeiro. Quando a Selic baixar, com certeza a restrição vai voltar. E o seguro de caminhão sempre foi um problema, né? Sim, sempre é difícil de contratação, tá? Mas hoje, por exemplo, vocês devem receber inúmeras propostas de parceria para oferecer para os cooperados. Há algum tempo atrás, vocês tinham que bater na porta, né, puxando a parceria. Então, quer dizer que algo está dando certo. Só falta o cooperado entender um pouco mais que juntos a gente vai fazer um resultado ainda melhor. Na verdade, esse algo está dando muito certo, né? Porque, querendo ou não, a gente consegue analisar os números hoje da própria Coopervesc, né? Vou dar um exemplo bem simples, né? 90% dos novos cooperados que entram são cooperados que vêm de indicação, né? Ninguém indica algo que não gosta ou que não funciona, né? Então, assim, 90% vem de indicação. Então, assim, é um trabalho que está sendo bem feito. As pessoas, os cooperados dentro de casa têm olhado assim, olha, vou indicar para o meu amigo, porque é isso que eu quero. Eu quero que ser bem atendido, eu quero que o meu companheiro aqui de profissão seja bem atendido também. Então, assim, é algo gratificante, né? Porque a gente vê a Coopervesc crescendo em cima de umas indicações dos nossos próprios cooperados, né? Esse programa Indique e Ganhe é uma forma, ele não vai indicar se ele não estiver contente, né? É uma forma dele indicar e ainda ganhar um bônus e ganhar um desconto, né? Isso tudo está previsto dentro da operação. Quer dizer, indicou alguém, essa pessoa entrou na cooperativa, cadastrou um veículo, acredita ali no boleto dele ali um desconto, né? E todo cooperado ele tem que ter a seguinte visão, né? Que eu vou indicar uma pessoa e tem que ser uma pessoa boa. Porque se eu indicar uma pessoa ruim, eu vou prejudicar, de certa forma, a contratação de uma apólice de seguro. Eu vou prejudicar a compra do... Sei lá, esse cooperado não vai me agregar para comprar insumos e tudo mais, né? Então, assim, hoje toda a nossa operação de contratação de apólice de seguro coletiva, seja ela de casco, terceiro, APP, seguro de vida e tudo mais, é porque a gente tem um resultado positivo no mercado, né? Então, essa contratação...
ela não é uma contratação fácil de se fazer, são meses de negociações, né? Então, quando a gente consegue uma negociação, um fechamento, não só com várias seguradoras querem ter a conta da Coopervest, né? É uma conta grande, é uma conta, uma conta assim que todo mundo deseja, né? Então, assim, olhando para o mercado, o que a Coopervest está fazendo? Está fazendo muito certo, porque as pessoas querem ser parceiras da Coopervest, né? E acho que uma situação muito interessante acontece aqui dentro da parte do cooperativismo. Como o símbolo próprio já diz, né? Eu ajudo o meu cooperado, o cooperado me ajuda, a oficina terceira que indica, porque eu tenho bastante oficina que indica a gente, parceiros de guincho, todo o ciclo do sistema de transporte. Então quer dizer que a gente está fazendo o nosso trabalho. Então, a cadeia toda está sendo bem alimentada. Se a gente consegue uma indicação de uma oficina, não, vai lá na Coopervest que pelo menos eu sei que é garantido que vai ter a entrega do teu bem de volta com qualidade. Isso é Com certeza. Acho que é reflexo do atendimento, do trabalho que a gente faz aqui, né, com muita responsabilidade, transparência, né, muito humano, né, a gente sempre tenta se colocar no lugar lá do cooperado que nos procura muitas vezes realmente naquela situação crítica, né, que é o momento de um sinistro, o momento que ele está realmente precisando de um apoio, e para isso a gente tem que estar realmente preparado, com uma equipe realmente profissional para dar esse atendimento humano, para entender o que ele está precisando naquele momento e poder auxiliar da melhor maneira possível. Por mais que nem sempre a gente vai conseguir, né, resolver 100% dos problemas do cooperado, mas a gente está aqui para auxiliar, para tentar realmente reduzir o impacto que ele vai ter lá na frente, né? Então, acho que isso é bem, assim, mostra bem o que o mercado vê, né? Porque a gente recebe muita indicação, muito elogio de cooperados realmente que prezam e estão conosco por conta do nosso atendimento, né? Dessa parceria que a gente tem de estar próximo, de respeito mútuo, né? Então, acho que isso que realmente está começando lá fora todo mundo perceber, né? E onde vem as indicações, né? Porque realmente o cooperado que indica outro cooperado é porque gosta. Se não gosta do atendimento, ele nem vai indicar, né? Exatamente. E teve cooperados que já saiu e voltou e continua sendo tratado tão bem quanto. Porque a gente dá a liberdade para o cooperado dele escolher a melhor opção para ele. E quando ele vê lá fora que a melhor opção onde ele estava, é onde que o Ney conquistou o que ele vem procurando até agora. E o cooperado, ele é o dono da cooperativa. Nós estamos aqui atender o cooperado e garantir que todos tenham o direito ao atendimento. Direitos e obrigações iguais. Essa equidade é parte do cooperativismo. Né? Aquele lema que a gente sempre fala, né? Não se faz nada para um cooperado que não se possa contar para os outros. Então, a partir do momento que a gente mantém esse lema e mantém o tratamento igual, tudo certo. Então, ele sente essa segurança de estar tendo o mesmo tratamento. Da mesma forma que eu falei, eu vou lá e participo de uma assembleia da UCESC e o meu voto tem o mesmo voto de uma cooperativa de crédito grande, né? Da mesma forma aqui, né? Então, se ele entra na cooperativa, o voto dele tem o mesmo valor que qualquer outro. Isso é importante, né? E eu acredito que agora a partir desse ano a gente está entrando numa nova fase, toda essa modernização que a gente vem fazendo ao longo dos últimos anos aí, agora nós vamos poder começar a olhar um pouco aquilo que já era um sonho e trabalhar um pouco mais no pessoal, na parte de tratamento de pessoas. Então, o que está vindo agora aí com essa parceria com a Rev Consultoria e com a CIASE é esse trabalho. Quer dizer, vamos começar Qual é a dificuldade hoje do cooperado hoje? Contratar motorista. É isso que eles falam. Não tem mão de obra, não sei o quê. Então, muitas vezes, relatos, pega o primeiro que aparece na frente, sem uma avaliação. Nós vamos trabalhar com o cooperado nisso. Então, assim, ele traz para a cooperativa vai ajudá-lo a fazer essa avaliação desse motorista. Aquilo que eu falei, seja uma parte jurídica, seja uma parte contábil e também essa parte de pessoal. Então, entender qual é o comportamento que esse motorista vai ter no volante de um caminhão dele. E muitas vezes hoje isso não é analisado dessa forma. Não dá tempo. O cooperado não consegue fazer isso aí. Primeiro, não é o negócio dele.
né? Então a gente sabe quanto é difícil a contratação de mão de obra, e aí se a gente puder, então, nesse momento que estamos fazendo esse apoio, vem NR1, mais cobrança, mais obrigações, vem mudança tributária, um monte de coisa. O que nós temos que fazer? Vamos dar essa retaguarda para o cooperado. O que ele tem que fazer? Comprar serviços e produtos por meio da cooperativa. Aí essa cooperativa vai crescer. Agora, se ele, não, mas isso aqui é R$10 mais barato lá fora. Pô, tudo bem, mas não é pela cooperativa. Ele precisa entender o que é fazer pela cooperativa. E aí existe uma diretoria aqui trabalhando para isso, existe um conselho fiscal, existe todo um aparato aqui que presta conta disso aí. Isso é importante a gente estar... E o cooperado, ele ajuda muito a cooperativa, a empresa dele, né? Mas o que acontece? Hoje existem outros serviços que ajudam ainda mais a vida do cooperado. Vou dar exemplo. Nós temos hoje disponível a nossa central de atendimento. A gente precisa fazer uma validação de frete. Ele consegue ligar hoje para a Coopervesc e dizer assim, olha, oi central, tudo bem? Olha só, peguei esse frete com essa pessoa de tal empresa para tal empresa. Hoje nós temos um serviço disponível para quê? Validar se aquele frete é verdadeiro ou não. Nos últimos 10, 15 roubos que a cooperativa teve, 9 foi referente a frete falso. Então, assim, com isso, conseguimos reduzir ali a sinistralidade de roubo. Ah, mas esse serviço tem que ser usado pelos cooperados. Por quê? Isso diminui a nossa sinistralidade, ajuda nosso resultado na pólice. E, consequentemente, a gente vai conseguir uma condição financeira melhor para o cooperado lá na frente, né? Então, assim, hoje nós temos esse serviço de validação de frete. Se o cooperado ele parou num local e vai dormir, ele pode pedir uma cerca, dizendo assim, olha, eu vou sair daqui só às 6 horas da manhã. A central faz o atendimento, cria uma cerca em redor do cooperado, em redor do veículo dele. Se ele se movimentar, vai cair um alerta, a gente vai mandar uma equipe de pronta resposta. Não é só para proteger o bem, mas tem a vida do motorista lá, né? Ele que está lá na hora do aperto, vai ser levado em cativeiro, vai levar uma surra. É difícil acontecer algo, alguma morte, alguma coisa assim, mas a central está aqui para ajudar esse tipo de coisa, né? Tanto na parte de monitoramento. Então, às vezes vai pegar uma entrega onde nunca foi. Olha, central, eu estou indo pegar uma entrega em tal endereço. Então, assim, a gente ajuda o cooperado de todas as formas possíveis para deixar ele na máxima segurança e ter os melhores benefícios possíveis dentro da cooperativa, né? Até mesmo numa rota, né? Que pela central também é possível fazer o monitoramento ativo, né? Avisar, olha, vou entrar numa região de risco, vou passar por essa vai ser a rodovia que eu vou passar. E a gente consegue acompanhar se ele não vai sair daquela rota que ele estipulou, se vai conseguir chegar no destino onde ele passou. Então, esse é um caso serviço eu sou testemunha, bem, porque em 2 dias bem de ativo, empresa, assim. eu teve o primeiro, no segundo dia de empresa já teve um roubo, e primeira foi visto como é que está o motorista, tá bem? Em poucas horas recuperaram o veículo. Então, assim, o que a gente promete, a gente entrega. Isso é fato. E para mim, como cuido da parte comercial, né, estou dentro da área comercial, é muito mais tranquilo oferecer isso, né? A ideia é trabalhar na prevenção. É a melhor proteção que tem, né? Então, trabalhar na prevenção para evitar a punição. Então, assim, regras, leis existem. O que nós temos que é ajudar a prevenção, reduzir, sairmos das imprudências e ficarmos só com as fatalidades. E aí, com a fatalidade, é menor o prejuízo, é menor, são menores os problemas que vêm quando é só fatalidade. Quando é imprudência junto, acarreta um monte de coisa, né? A gente sempre fala, né, Ney, que a cooperativa, a gente está aqui para auxiliar. Vamos resolver todo o problema? Não, porque ele vai acabar se incomodando, né? Então, a gente está aqui para minimizar o problema dele, não que ele não vai ter um problema para tratar. Ele vai ter a documentação para providenciar, ele vai ter, às vezes, algumas situações que, infelizmente, a cooperativa não vai conseguir auxiliar ele. Então, são casos que a gente vai sempre tentar auxiliar da melhor maneira possível, porém, é para minimizar o risco dele, minimizar o problema dele. É aquilo que a gente sempre fala, né? A gente consegue ajudar o cooperado, com certeza, mas faz a coisa dentro das regras, né? Dentro das regras que eu digo, existe legislação, né? No país, então, seja de trânsito, civil, criminal, as normativas da cooperativa, os regimentos, dizer, tudo tem que ser cumprido. Está dentro disso aqui, o direito garantido. Agora, não adianta querer pular essas etapas e virar para a cooperativa não me ajuda. Não, mas isso aí não tem ajuda. Né? Então, direitos e deveres. É compromisso. Né? É por isso que eu digo,
quando a gente começar a atender esse tipo de coisa, nós vamos estar prejudicando os demais. Sim. Entende? Então, isso não tem o que fazer, né? A palavra ajudar, né? Quantas vezes a gente escuta isso aqui dentro, né? Teve um episódio que até me chamou muita atenção. Teve um cooperado numa assembleia, se não me engano, do ano passado, ano retrasado, onde o cooperado, a gente estava conversando, o cooperado falou assim, nossa, vocês não têm noção do quanto vocês me ajudam. Por quê? Aí eu fui entender a situação dele, né? Ele tem uma rota entre litoral de Santa Catarina e vai até oeste do Paraná, um pouco de Mato Grosso ali. E ele usa bem uma rota que a gente tem bastante parceiros comerciais, postos combustíveis com desconto, né? Então ele chegou assim, ó, cada viagem, cada trajeto, eu consigo ter R$300 de economia no diesel. Então imagina, uma pessoa, um transportador autônomo, com uma única viagem, ele conseguir fazer uma economia de R$300. Então isso aí, muitas vezes, esse é o lucro, talvez, que ele tenha lá no final, né? Ajuda a ter um pouquinho mais de dinheiro, que o autônomo é tão sofrido, né? Essa parte, sempre aumento de diesel, aumento não sei o quê, só que a gente consegue agregar nessas outras situações, né? Então é bem interessante isso. Beleza. Acho que hoje a gente encerra. Vamos ter oportunidades aí até de trazer outras pessoas aí da equipe para conversar um pouco, né? Obrigado, Paulo, Denise. Obrigado. Eu que agradeço. Jorge. Valeu. Valeu, Ney. Boa noite. Valeu, Até boa o próximo noite. episódio, então. É isso aí. Tchau, tchau.